Estamos aqui nessa tristeza, sem vontade de cantar uma bela canção, até as luzes se apagaram. Não dá mais vontade de fazer o Enem. Quem sabe a gente desiste. Vamos começar a focar em 2025, porque esse tema de redação aí, essas questões nos ferraram, né? Nada disso, acende essa luz e vamos pra aula. Não tem esse negócio de tristeza. Professor, mas hoje é o aulão da tristeza. Não tem esse negócio de tristeza. Nós vamos superar essa depressão que você tá. Eu sei que você tá me olhando com essa cara aí de quem morreu e esqueceu de deitar. Eu sei que você tá com ressaca de ontem. Professor, mas eu nem bebi, eu não bebo, eu sou menor de idade. Não é essa a ressaca. É a ressaca pós-prova. A gente sai desestruturado. Mas nós vamos superar isso, tá? Nós estamos no aulão da tristeza. Como superar a tristeza depois dessa primeira prova? Sabe que é uma coisa tão maluca que esse aulão tá sendo... Ele é gravado, né? Tá sendo transmitido ao vivo, mas ele é gravado, você sabe? Então quer dizer que eu gravei antes do Enem. Então, antes da primeira prova acontecer, eu já sabia que ela seria uma tristeza. Isso não te incomoda um pouco? O cara já saber que é uma tristeza e jogar na tua cara, assim? Não te incomoda um pouco? Mas é que é sempre a mesma coisa. E aí a gente vai começar falando sobre isso, até pra você poder respirar um pouco. A sensação que a gente sai do primeiro domingo do Enem é que ferrou tudo. Por quê? Você tem que pensar nisso agora. Ninguém sai comentando as coisas boas. Ninguém sai comentando as questões que acertou. Professor, mas é que eu tô vendo uns comentários de umas questões aqui e eu errei todas. Não. Não. Aquelas questões que todo mundo acertou não estão sendo comentadas. Ninguém tá comentando as 45. Tá comentando só as principais, e é óbvio que as principais que vão ser comentadas são aquelas que ficou na cabeça do cara porque ele teve dificuldade de fazer. Então calma, não tá perdido. Mas, professor, o tema de redação eu tenho certeza que eu tangenciei. Não tangenciou. Professor, eu tenho certeza, todo ano é a mesma coisa, tanto que eu e outros professores a gente já debocha de você. Você não tangenciou. Todos os anos tem gente que tem certeza que tangenciou o tema e no dia tirou 960. Tem certeza que tangenciou e no dia tirou 920. Que são as pessoas que eu mais tenho raiva. Me dá um ódio dessas pessoas, eu vou pegar o raiva aqui. Me dá um ódio dessas pessoas, porque elas, porque eu zerei, porque eu tangenciei, não sei o quê, 960. Então, a impressão que você sai da prova dificilmente corresponde à realidade. É como a gente trabalha no campo da idealização no romantismo, né? Só que geralmente a idealização para uma coisa boa, agora é uma idealização completamente negativa. Você sai com a impressão de que o Enem foi muito pior do que ele realmente foi. Então eu estou olhando no seu olho agora e dizendo pra você, com todas as letras, você pode me cobrar depois. Eu prometo pra você, prometo com certeza absoluta, que o seu desempenho neste primeiro dia não foi tão ruim quanto você acha que foi. Se ele tivesse sido ruim, ele foi menos pior do que você acha que foi, com grandes chances de ele ser melhor do que ele acha que foi. Pra gente começar a falar sobre isso, eu vou te contar uma história. Pra você superar a tristeza depois dessa primeira prova. Teve uma aluna minha há um tempo atrás, que ela fez a primeira prova do Enem e ela veio conversar comigo, eu fui conversar com ela, na verdade, porque ela tinha certeza que ela ia desistir da prova. Não vou fazer a segunda prova. Resumindo a história, pra não me prolongar e não fazer sobre isso, até porque eu não quero que esse aulão fique muito longo, porque você não tá muito na vibe de assistir aulão hoje, né? Eu quero te consertar pra que amanhã tu esteja na vibe novamente. Ela saiu chorando, desesperada, que tinha se ferrado na prova, tinha acabado o Enem dela. E moral da história, ela acertou mais de 40 no primeiro, em linguagens, mais de 40 em humanas, e ela acertou 940, 960 na redação. Então foi só a impressão que ela tinha. Não, mas eu olhei pro gabarito extraoficial, ela tinha conferido com o gabarito extraoficial, acho que ela tinha acertado 34 de linguagens. Ela chegou a conferir e ela acertou 40, 41. Então assim, ó, o gabarito extraoficial tá errado, tem todo um processo, tem não sei o quê. Já nem deveria ter corrigido com o gabarito extraoficial, né? Se você corrigiu, aí paciência, mas não deveria. Se não corrigiu ainda, não corrija. Você não tem nada a ganhar com isso. Se você tá assistindo esse aulão e você ainda não corrigiu por gabaritos extraoficiais, saiba que corrigir pro gabarito extraoficial só serve pra alimentar a sua ansiedade, né? Aquela ansiedade que a gente tava no aulão da semana passada, tentando controlar, que talvez pra essa semana você possa reassistir aquele aulão, porque também serve pra essa semana. Aquela ansiedade que a gente queria controlar, você tá só alimentando ela, você tá deixando ainda mais ansioso, né? Não, mas se eu conferir pro gabarito extraoficial aqui e eu ver que eu não fui tão mal, daí eu vou me empolgar. Não vai. Confia em mim, não vai. As opções que tem pra quem confere pro gabarito extraoficial, geralmente são
foi pior do que esperava e vai totalmente desmotivado para a prova. Foi como esperava ou um pouquinho melhor, mas isso não é suficiente para motivar para ir para a prova. É isso que acontece na prática. Então essa seria a minha recomendação para você. O que você vai fazer essa semana? Então, como é que você vai superar essa tristeza? É o tema do nosso aulão de hoje, que vai ser um aulão mais curto, claro, né? Você já viu o tempo aí do vídeo, com certeza ele vai ser mais curto, porque a gente só tem que retomar os ânimos para poder encarar o restante da semana. Primeira pergunta é: descobrir que você errou uma questão ontem ajuda no que exatamente? Que era sobre isso que a gente estava falando no início, né? O que vai ajudar? Você ter certeza que errou a questão tal. Tem gente que vai me mandar na DM do Instagram. Eu vou só ignorar, vou mandar longe e tal. Professor, essa aqui só rapidinho, o que tu marcou? Pra eu saber o que é e pensar e tal. No que isso te ajuda, além de alimentar a própria ansiedade? Tu consegue enxergar que isso só aumenta a tua ansiedade? Só aumenta, cara. Não serve pra nada. Não, mas professor, eu prometo que se eu fizer isso, daí eu vou ficar tranquilo. Cara, você não vai. Você vai querer mais. Você vai descobrir uma, daí você vai querer descobrir outra. Daí você vai ficar nessa bola de neve e hoje é segunda-feira. Você vai ficar provavelmente, o que todo mundo faz, até quarta-feira, ainda preocupado com a prova do domingo anterior. E a partir de quarta ou quarta pra quinta, é que tu vai começar a te preocupar com a prova do próximo domingo. Velho, tu não tem uma prova de ciências da natureza e matemática pra fazer no próximo domingo agora? Tendo uma prova de ciências da natureza e matemática, que convenhamos, pra imensa maioria é muito pior do que essa primeira. Tu vai te dar o luxo de passar o dia hoje lamentando pela prova anterior? Cara, tu tem que virar essa chave. Descobrir o que tu acertou ou errou ontem não vai te ajudar em absolutamente nada. O que vai te ajudar é tu começar a te concentrar na próxima prova. Então tu tá tentando preencher essa sensação de vazio com coisas que vão te deixar ainda mais perturbado. Não vão preencher essa sensação. Descobrir que tu errou uma questão ontem, com certeza, não vai te ajudar em absolutamente nada. Tá, mas e se eu descobrir que eu acertei ela? Também não vai ajudar em absolutamente nada. Porque mesmo que tu descubra exatamente quantos acertos tu fez, tu ainda não sabe se tu foi bem ou mal. Você não sabe se você tem ou não nota suficiente para ser aprovado. Essa é a resposta. Professor, eu sei sim, eu tinha a minha meta aqui que foi feita. O meu cursinho faz meta pra gente pontuar e tal. Puta merda. Como é difícil dar aula pra você, sabendo que você tá, com todo respeito ao seu cursinho, sendo estragado por ele. Nossa, professor, que horror, mas é a única coisa que eu consigo pensar. Como é que tu vai saber quantos acertos? Vamos supor que tu corrigiu pro gabarito extraoficial. Legal. Você fez 35 em linguagens e 40 em humanas, vai? Sendo que você quer medicina ampla concorrência, você queria ter feito mais de 40 nos dois. Você fez 35 e 40. Você queria um pouquinho mais. Tá. Tu sabe se isso é nota suficiente pra ser aprovado ou não? Não, professor, não é porque eu olhei os anos anteriores. Não. Tu consegue saber se esse número de acertos é provavelmente suficiente para ser aprovado ou não nos anos anteriores. Nesse ano tu não sabe. E eu nem tô falando de TRI, tá? TRI já vira uma bagunça. Depende da coerência e tal. Vai ter gente com 35 e 40 sendo aprovada e gente com 35 e 40 sendo reprovada por causa da TRI. Mas nem vou entrar na TRI porque essa briga eu já tentei comprar em outra aula. Vamos comprar a briga só de nota ano após ano. Você sabe qual é a nota de corte do seu curso, na sua cota, na sua universidade, neste próximo SISU agora? Você não sabe. Porque se você souber, você me avisa que eu contrato você para trabalhar comigo na Operação SISU. A Operação SISU é a consultoria que eu dou de SISU. Eu não aguento mais trabalhar sozinho nela, mas tem que ser eu, porque eu não encontro quem conheça tanto quanto eu desse assunto. E aí tô eu sozinho dando mentoria para todo mundo durante o SISU. Eu quase enlouqueço. Não importa quão caro eu cobre, não vale a pena, porque é muito trabalho. Então, se você sabe a nota que precisa para entrar, entra pra Operação SISU que eu vou te contratar e vou te pagar. Só que daí tu não pode errar, tá? Tu tem que ter certeza. Ah, tu não tem certeza, né? Isso, porque tu não sabe qual é a nota suficiente para ser aprovado ou não. E eu tenho uma metáfora pra gente entender essa nota ser suficiente ou não, que pra quem torce pro mesmo time que eu é meio triste. Eu já falei o meu time em outra aula, né? Então agora eu vou mostrar de novo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2022. O Internacional, meu time, foi vice. Né? Até 8 pontos atrás do Palmeiras, mas ele perdeu umas partidas que dava pra ganhar, entendeu? Podia ter sido campeão. E o Inter foi vice. É campeão de vices. Já foi várias vezes. 81 pontos o Palmeiras fez, o Inter fez 73.
Fluminense ficou atrás com 70, o Corinthians com 65, o Flamengo com 62. Não deu. Deu pra ganhar uma vaga na Libertadores ali e tal, mas não deu pra ser campeão. Só que agora vem o problema, né? O que as pessoas não se dão conta, você que é colorado agora vai ficar louco. Se prepare. Com a mesma pontuação que o Internacional fez em 2022, em 2023 ele teria sido campeão. Porque o Palmeiras foi campeão de novo, fazendo 70. Grêmio com 68 ali. Poxa. Percebe? Quantos pontos precisa para ser campeão brasileiro? Em 2022 precisou de 81. Em 2023 precisou de 70. Se eu fosse falar de ponto de corte para ser campeão em 2022 o ponto de corte foi 74. Um a mais do que o vice colocado. E o ponto de corte em 2023 foi 69. O que impede o seu curso de mudar essa nota de um ano para o outro? Você sabe como as outras pessoas foram? Ah, eu falei aqui com os meus amigos. Você parece aqueles cara que na época das eleições quer julgar quem vai ganhar de acordo com quem seus amigos votam. Os seus amigos estão dentro de uma bolha que com certeza não representam estatisticamente todas as diversidades de opiniões políticas do Brasil. Até porque senão vocês não seriam tão amigos, né? Então é a mesma coisa. Na tua bolha, o pessoal achou fácil ou difícil. Isso não significa absolutamente nada em relação estatística com o Brasil inteiro. Você não sabe. A verdade é que você não sabe. Você fica tentando palpitar. O pessoal que é fã de futebol também fica tentando palpitar. Ah, pra você escapar do rebaixamento precisa 45 pontos. Pra você ser campeão precisa não sei quantos. Depende da droga do ano. Professor, mas se eu olhar uma pontuação no Campeonato Brasileiro e estatisticamente eu comprovar que com aquela pontuação, em todos os anos anteriores dava pra ser campeão, significa que nessa vai ser campeão? Não. Pode mudar. Porque o que é o Campeonato Brasileiro? Uns jogam contra os outros e vão somando pontos. Eu tenho uma tendência estatística de qual vai ser a pontuação, mas eu não tenho como afirmar com certeza. Com tantos pontos você é livre do rebaixamento, com tantos pontos você é campeão. Quem vai ser campeão agora em 2024? Já tem o resultado? Não, acho que não ainda, quando tá indo pro ar. Quantos pontos vai fazer? Se você comparar a tabela do Campeonato Brasileiro atual com essas duas aí, como é que tá a situação? Não dá pra saber, cara. A verdade é essa, você não sabe. E aí você tá se deixando controlar pelo seu emocional e tá tomando isso como certeza absoluta. Aí sabe o que vai acontecer? Lá na frente você vai se surpreender com uma pontuação. E aí você vai dizer assim, cara, eu fiquei a semana inteira do segundo domingo preocupada com o primeiro. Se eu soubesse que as notas iam baixar tanto, eu teria me dedicado mais ao segundo. Só que você só vai descobrir se baixou ou não depois. Professor, mas se tiver continuado a mesma ou tiver aumentado, eu já tô fora. Sim, mas mesmo que supostamente tu já esteja fora, tu não tem como saber. Qual é a melhor coisa que tu pode fazer agora? A melhor pontuação possível no segundo domingo. Tu não tem muita opção, cara. Ah, eu vou desistir, professor. Que desistir, maluco? Isso não existe. Você vai lá fazer a droga da prova. Se você for fazer Enem ano que vem, vou falar bem na sua cara agora. Se você for fazer ano que vem o Enem, eu espero que você faça a mentoria comigo e não faça as cagadas que tu fez esse ano. Se tu fizer a mentoria comigo, sabe qual é a primeira coisa que eu vou te mandar fazer? O conserto dos erros do Enem passado. Essa é a primeira aula do Projeto Lauros. Não tem como começar o Projeto Lauros sem conferir os motivos dos erros do Enem passado. O que tu vai fazer se tu tiver falhado o segundo domingo e tu não tiver os erros pra corrigir? Tu já vai começar errado? Por quê? A minha mentoria tem a fama de transformar as pessoas pra elas serem aprovadas. Como é que eu vou começar o passo a passo se tu vai falhar no primeiro? Tu não tem opção de desistir. Não tá em pauta. Se tu vai ir ou não no Enem. Tu vai ir. E como tu vai ir, tu tem que fazer o teu melhor. O teu melhor é ficar lamentando as cagadas que tu fez ontem? Ou é consertar pra não cagar mais na próxima? Eu tô falando óbvio. Esse aulão é do óbvio. Não tem como saber quantos pontos precisa pra ser campeão brasileiro. Não tem como saber quantos acertos tu precisa pra entrar, porque ainda tem TRI. Ainda tem a redação. Mas eu tangenciei o tema. Não tangenciou, merda. Tô dizendo que não. Saco. Tô brabo. O segundo dia do Enem tem, historicamente, menos acertos e mais TRI. Historicamente, por conta dos outros anos, eu também não tenho como ter certeza. Não adianta eu... Acabei de falar que você não tem como ter certeza e eu queria apresentar uma certeza, né? Historicamente, por todos os outros anos, o desempenho da galera em exatas é pior. Às vezes a gente tem exceções.
Tem pessoas que são melhores em exatas, mas elas são, como o nome já diz, exceções. Para haver uma exceção à regra, tem que haver uma regra. Qual é a regra? A regra é que o pessoal se ferra em natureza e matemática. A regra é que acontece isso aqui, ó. Isso é o Enem do segundo domingo. Você ali no meio, química, física, matemática e biologia. Eu quero que você perceba o quanto essa imagem é perfeita, porque ela tem você ali, agachado, humilhado, com as cuecas aparecendo, quase aparecendo as coisas que não pode. E aí, observe cada disciplina. A biologia, ela tá mais afastada, você tá vendo? É porque a biologia ela é a que menos bate nesse domingo, né? Biologia é aquela que até... Não, até que vai, tá tranquilo, vai. Biologia tá numa boa. Aí, matemática tá dando na sua costela ali, ó. Física tá quase subindo em cima de você. E eu gosto muito que você repare na química, porque a química ela não tá te batendo. Mas ela tá mirando pra dar na cabeça. Porque quando química vem pra bater na gente, é pra matar, entendeu? Não é só pra fazer cosca. Física e matemática é butivóbio. Química tá mirando na cabeça. Biologia, se tu reparar com calma, tá até com uma cara de pena. Né? A biologia ali tá com pena de você. Mas é isso que vai acontecer esse domingo, historicamente. Então, para um pouquinho. Nós já falamos sobre isso lá na aula de humanas. Quanto mais fácil vier a prova, pior para TRI. Quanto mais difícil vier a prova, melhor para TRI. Significa que se essa prova vier complexa, como sempre vem, e confusa, com menos acertos você consegue mais pontos na TRI. Então pode ser que você acerte menos nesse segundo domingo do que no primeiro, mas provavelmente sua pontuação seja maior. Então, saber como o Enem funciona para usar isso a meu favor é fundamental na hora da prova. Você tem que estabelecer essa diferença para que você seja o cara que vai conseguir acertar e perceber isso. A maioria vai se ferrar em ciências da natureza e matemática. Se a maioria vai se ferrar, o que você conseguir fazer de pontos pode deixar você muito na frente. É só você tentar pensar comigo a seguinte lógica, tá? Vamos usar a lógica. Eu sei que o teu emocional tá abalado, eu sei de tudo isso, tu esperava ter ido melhor, tu tá com vontade de dizer assim, ai, eu me esforcei tanto pra não conseguir. Deixa isso pro dia 11. Dia 11 tu faz a choradeira, aí reclama pro universo. Dia 11 tu levanta a hashtag, cancela Enem, porque o Enem é injusto. Aí tu faz tudo isso. Mas hoje, vamos tentar pensar de maneira lógica. Porque a gente vai usar bastante a lógica essa semana nos aulões de matemática e natureza. Então, se você foi mal no primeiro dia, você ainda tem chances, né? Porque você não sabe o quão mal você foi. Então, você ainda tem chances indo bem no segundo dia. Não, mas professor, se eu já fui mal no primeiro, no segundo eu com certeza vou pior. Mas eu acabei de te ensinar que indo pior no segundo pode ser que isso dê mais pontos. Não é a minha opinião contra a tua. Você tá tendo uma opinião e eu tô jogando um fato. Nós não estamos discutindo, porque discutindo é quando duas pessoas emitem opiniões. Você está dando uma opinião e eu estou dando um fato. Pode ser que você pontue mais com menos acertos. Só que se você foi mal, a única coisa que você pode fazer agora é tentar acertar mais. Se você foi bem, você também ainda tem chances. Então a única coisa que você pode fazer é tentar ir bem no segundo. Perceba, quando a gente aplica a lógica, nós não temos opção. A gente vai fazer a segunda prova tentando ir o melhor possível, ou seja, fazer o máximo de acertos da forma mais coerente possível. O que eu tenho certeza que vai acontecer essa semana? As pessoas, em vez de assistirem os meus aulões de matemática e natureza, vão procurar no YouTube aulões de conteúdo com os professores de matemática, biologia, química e física. Eu tô dizendo que você não pode assistir esses aulões? Não, você deve, mas você deveria assistir os meus também. Porque enquanto grave o que eu vou dizer agora. Vou até apertar. Enquanto todos os aulões do Brasil vão estar tentando fazer você acertar mais questões em natureza e matemática, eu, Mamãe Lauro, no meu canal, no Interpretamente, vou estar tentando fazer esses acertos serem mais coerentes. E você sabe o quanto uma coerência baixa pode tirar você da universidade. Então, se você, durante a semana de natureza e matemática, ficar preocupado só com acertar mais, indo em aulão de conteúdo de biologia, química, física e matemática, vai te fazer falta a coerência. E eu estou te dando a coerência com os meus aulões essa semana. Porque hoje nós estamos superando a tristeza da primeira prova, amanhã nós vamos falar de matemática, estratégia para você não errar as faces de matemática, quarta-feira nós vamos falar de natureza,
como não ter medo da prova de natureza, porque todo mundo vai ter, e quinta-feira nós vamos ter estratégia de tempo, pra você não ficar com inveja de quem faz a prova no tempo. Você vai ser o cara que faz a prova no tempo, e que os outros têm inveja de você. Então tá tudo preparado com um esquema de aulões completos, pra você arrasar na prova do Enem. Eu só preciso que você assista. Se os outros aulões vão te ajudar a acertar mais, eu vou ajudar você a ser mais coerente. Você não tem opção. Se você foi mal, você ainda tem chances, tem que ir pra prova fazer uma boa prova. Se você foi bem, você ainda tem chances, você tem que ir pra prova fazer uma boa prova. Desistir de fazer a prova do segundo dia é autossabotagem, ponto. Não existe outra argumentação que você possa me dar. É autossabotagem por quê? Porque por que você tá pensando em desistir? Vamos lá, eu sei. Eu quero saber se tu tem coragem de admitir. Agora vai ser quase uma terapia. Eu sei, mas eu não vou te falar. Eu quero ver se tu fala. Que é isso, né? O terapeuta já sabe faz tempo como é que você conserta o problema. Só que ele não vai te falar, você que tem que chegar na conclusão. Por que tu tá pensando em desistir? Porque tu acha que tu vai fazer um fiasco. E tu não quer ver que tu fez um fiasco. E se tu fizer um fiasco, tu acha, em algum lugar do teu cérebro, que é melhor não ir do que fazer fiasco, porque daí pelo menos se tu não foi, tu não sabe qual foi o desempenho. Eu queria dizer pra você que no momento que você não vai fazer o Enem, pra mim, você opta por não ir, a sua nota foi 0. Então, se eu tiver aqui no ano que vem te ajudar a aumentar a tua nota, eu vou partir do princípio que você acertou 0, que é o que os cursinhos tradicionais fazem, e por isso que raramente dá certo. Ele manda tu assistir aula com humildade, porque tu não sabe nada, fingir que não sabe nada e tal. Vai ser um caos. Tu tá tentando não ir porque tu acredita que vai doer menos. Se tu não for lá e ver que o teu desempenho foi um fiasco. E eu vou dizer pra você que não vai doer menos. Vai doer igual. Você vai se sentir um bosta igual. Você vai ficar desmotivado. Você vai ficar desanimado. Você não vai saber nem por onde começar o ano que vem. Você tem que, no mínimo, tentar ir. Professor, mas o senhor não tá entendendo. Eu tô vendo essa aula, tô dando uma chance pro senhor. Mas assim, ó, eu quero medicina. E eu acertei 15 em linguagens e 17 em humanas, pelos gabaritos extraoficiais. Eu realmente não tenho mais chance. Não me interessa. Você precisa ir no segundo domingo pra gente ver se você vai acertar 15 e 17 de novo, ou se você vai acertar 5 e 7, ou se você vai acertar 25 e 27. Porque isso vai definir toda a sua preparação no ano que vem. É o ponto de partida para. Então veja bem, eu não vou falar nesta aula sobre propaganda pro ano que vem. Não vou. Você já sabe que eu tenho cursos, não importa quando você descobriu, se deu tempo de entrar ou não, você sabe, vai descobrir. Os meus cursos são os melhores para a prova do Enem, tudo isso eu sei. Mas não é hora de você pensar nisso agora. Por que eu tô falando nisso agora, da mentoria? Porque se você não for fazer o Enem, nós já vamos começar a mentoria do ano que vem capenga. E eu tenho tempo de evitar isso ainda. Por isso que eu tô falando. Professor, eu quero comprar tua mentoria pro ano que vem, as inscrições estão abertas? Não estão abertas. Não tem vaga. Tá, mas se eu quiser te dar dinheiro agora, eu quero pagar o dobro do que a mentoria vale pra entrar agora. Não tem como. O link de compra não está ativo, eu não quero o seu dinheiro. Mas, professor, eu quero te dar dinheiro e tu vai negar. Eu estou focado nos meus alunos que realmente têm chance. Da mesma forma que você, que tá querendo entrar agora, no ano que vem... Vamos pensar sobre isso. No ano que vem, quando você estiver lá valendo a prova, fazendo valendo, você não vai querer que eu esteja te acompanhando até o final? Que eu te dê a mão e vá de mão dada contigo até realmente acabar? Então, quem confiou em mim no início de 2024, ou no final de 2023, eu tô indo com eles até o fim agora. Eu não posso dar atenção pra você que tá preocupado com 2025. Se você tá preocupado com 2025, não vai aparecer uma faixa aqui embaixo com propaganda de Black Friday pra você assinar. Não, eu não quero seu dinheiro. Eu estou preocupado com os meus alunos. Porque eu já falei mais de uma vez aqui que antes de ser vendedor de curso, eu sou professor. Eu tenho marketing pros meus cursos, claro, inclusive o meu marketing é um dos melhores. Mas eu não vou fazer marketing às custas do desespero dos outros pra você entrar no cursinho pro ano que vem. E eu acho um fiasco quem faz isso. Eu acho um absurdo você cogitar entrar num cursinho que faz isso. Se faz isso, você deveria procurar outro. Porque se as pessoas procurassem outro cursinho quando o cursinho faz isso, ninguém faria. Eles só fazem porque você compra e entra no desespero. Não vou nem falar mais nada. Desistir da prova é uma autossabotagem. Tira essa cara de tristeza da cara agora. Nós vamos virar a chave. Ó, até a alegria apareceu ali.
Até a tristeza do psi foi embora e a alegria deu o ar da graça. Você precisa virar a chave para as exatas agora. Estes minutos finais são os últimos minutos que nós ainda estamos falando sobre linguagens humanas e redação. Eu não quero você perguntando para professor de linguagens qual é o gabarito da questão. Eu não quero você perguntando para professor de redação se o que você escreveu tá adequado ou não, se vai ser descontado ou não. Professor, fiz tal coisa, vão me tirar nota. Acabou isso. Eu não quero você perguntando para o professor de humanas se ele acha que esse ano a TRI vai vir baixa que nem a do ano passado ou se vai melhorar. Acabou. Acabou linguagens humanas e redação. Você precisa virar a chave para exatas. Então eu vou te dizer agora aquilo que os outros geralmente fazem e que eu condeno, né? Sabe aquelas frases assim? Enquanto você está descansando, tem alguém estudando. Enquanto você tá não sei o que, esses dias eu ouvi assim, enquanto nós estamos aqui conversando, os alunos do cursinho presencial tal caríssimo já fizeram uma bateria de tantas questões. Eu acho péssimo isso, acho que tá completamente equivocado. Acho que se os alunos do cursinho presencial caríssimo fossem estimulados a descansar, as aprovações desse cursinho caríssimo seriam ainda maiores. Inclusive, se esse cursinho quiser me contratar como consultor para aumentar as aprovações, eu garanto aumento de aprovações, porque vocês fazem bastante coisa errada. Então eu acho tudo isso errado, mas agora eu vou dizer uma nesse sentido. Enquanto você está lamentando a prova de ontem, o concorrente que vai ficar com a sua vaga na universidade já está focado em natureza e matemática. Essa eu vou dizer por mais que doa. O seu concorrente está focado em natureza e matemática. E se você fizer isso a partir de agora, por isso que eu fiz esse aulão hoje, entendeu? Esse aulão precisa ser visto para você virar a chave. Vai ver esse aulão na sexta antes do Enem? Já não vale mais. Não. É agora. Ele é nesse momento. Ele é o aulão que você precisa. E essa vez eu vou insistir novamente. Tem algum amigo seu que tá meio borocochô hoje? Manda a droga do aulão pra ele. Professor, mas eu não quero porque ele é meu concorrente, ele vai e tal. Porra, cara, ajuda o cara tá quase desistindo de ir pro Enem. Não é possível que você não tenha esse mínimo de empatia. Não, eu quero que os outros se ferrem. Qual curso que você vai fazer mesmo? É medicina. Você quer medicina e quer que os outros se ferrem? Porra... Será que eu torço pra você não passar pelo bem da humanidade? Tô meio preocupado agora. Não, melhor não, né? Vamos torcer pra você passar. Ajuda as pessoas. Tem outros aulões ainda. Semana passada já foi. Ainda dá pra reassistir o aulão de ansiedade, se quiser. Esse ajuda. Se quiser hoje reassistir, tá muito ansioso, dá uma olhada. Amanhã tem matemática. Sinta vergonha se você errar as fáceis de matemática. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui os interpretamente. Volta os interpretamente. Tá faltando a vergonha ali em cima, ó, matemática. Você não vai mais errar as faces de matemática. Tá faltando natureza, o medo tá até meio escondido ali, ó. Todo mundo tem medo de natureza. E tá faltando a inveja, pequenininha ali no meio. A inveja de quem faz a prova no tempo. Vai ter tudo isso. Professor, e a alegria? A alegria deu o ar da graça aqui hoje no finalzinho pra gente virar a chave. E ela vai aparecer também no dia 11 de novembro. No último dia lá, depois do Enem, na segunda-feira... eu ainda vou estar fazendo um aulão para você se recuperar. Olha que loucura, né? Um dia depois do Enem, eu vou estar ainda preocupado com você e querendo que você se restabeleça, porque eu sei que tem alunos que ainda têm vestibulares, né? Então eu fiquei pensando assim, se eu não fizer um aulão depois do Enem pro cara se recompor para ir pros vestibulares, eu vou ferrar a vida do cara também. Então eu vou dar mais esse tiro. O aulão da alegria quando termina tudo. Pra gente falar sobre esse processo. Combinado? Então ainda tem bastante aulão, estaremos juntos, divulgue o Interpretamente, curta esse vídeo, comente, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça todas essas paradas aí que você vai estar ajudando a gente bastante e pode ser que você esteja ajudando alguém também que está em desespero nesse momento, porque acha que se ferrou no Enem e essa aula vai fazer a pessoa dar a virada de chave que ela precisa. Combinado? Posso contar com vocês? Te vejo nos próximos aulões do Interpretamente, respira fundo, eu vou te ajudar em matemática, eu vou te ajudar em natureza. Vem comigo que vai dar certo.